Vamos nós para mais uma aula de processo penal. Nós vamos dar sequência ao tema Tribunal do Júri. Como já disse e reitero, Tribunal do Júri é um procedimento muito regulamentado entre nós. Ele é o procedimento, na verdade, que maior regulamentação apresenta. Por ser um procedimento bastante formal, nós temos um número considerável de artigos dispondo a respeito do júri, e nós destacamos aqui os principais artigos para que nós tenhamos uma ideia das principais ferramentas que existem no júri. Ao final da aula, Kelly, eu vou indicar qual é a matéria. Acho que eu já havia, se eu já não disse para vocês, eu disse para outras turmas, não vai ser toda a matéria vista, vai ser parte da matéria vista. Eu acho que vou solicitar na prova o principal do que vimos, o principal, digo, o mais importante para vocês, para o aprendizado, para a OAB, para, enfim, o que é de mais importante que nós vimos vai ser a matéria da prova, não vai ser toda a disciplina, não. No final da aula eu vou indicar direitinho qual vai ser a matéria. Pois bem, vamos dar sequência aqui, gente. Nessa noite, neste primeiro momento, nós vamos falar a respeito da escolha. Nós dissemos na aula anterior quem poderia ser jurado, quem poderia ser jurado. Eu vou te passar, eu encaminho sim por escrito, caminho pelo Zap. Quem poderia ser jurado. E na aula de hoje nós vamos falar como se forma o conselho de sentença, no nosso primeiro momento de aula, e no nosso segundo momento de aula nós vamos falar como que se dá a instrução no tribunal do júri. Quando nós falamos do sumário da culpa, nós falamos da instrução perante o juiz de direito. Agora nós vamos falar como se forma o conselho de sentença. Na verdade, primeiro vamos falar de desaforamento, depois como se forma o conselho de sentença, e na aula seguinte nós vamos falar a respeito da instrução perante o tribunal do júri. A instrução do sumário da culpa perante o juiz de direito, nós já falamos. Tranquilo? Vamos dar sequência aqui. Qualquer questionamento, vocês podem me interromper para que eu possa, para que eu possa fazer esclarecimento aí para vocês. Olha lá, gente. Hoje nós vamos começar a falar sobre desaforamento. Desaforamento. Vamos começar do começo. Esse é um conceito do Fernando Capês. Como é que o Fernando Capês, como ele conceitua desaforamento? Segundo Capês, desaforamento é o deslocamento da competência territorial do júri para a comarca mais próxima, sempre que houver interesse de ordem pública, dúvidas sobre a imparcialidade do júri, sobre a segurança do réu, ou, quando comprovado o excesso de serviço, após ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contados do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Mais uma vez, é o deslocamento de competência territorial do júri. O principal elemento do desaforamento, é exatamente essa ideia. Com o desaforamento, nós temos um deslocamento da competência territorial. Competência vocês estudaram no semestre passado. Vocês viram como que se firma a competência no processo penal. Aqui, com o desaforamento, nós temos o deslocamento, a mudança da competência territorial, isso é desaforamento, em razão de algumas circunstâncias elencadas em lei. Quais são elas? Questões de ordem pública, imparcialidade do júri, segurança do réu,
ou excesso de serviço na comarca. São esses os 4 fundamentos. Vamos aos dispositivos legais aqui que regulamentam o desaforamento. Então, como já dito, os pressupostos, ideia central do desaforamento, deslocamento de competência territorial. Os fundamentos principais: interesse de ordem pública, ameaça à segurança do réu, dúvidas sobre a imparcialidade ou comprovado excesso de serviço. Tem algum de vocês aqui, é da região lá do Jequitinhonha? Algum de vocês é da região de Jequitinhonha aqui? Eu acho que tem um aluno, eu não sei se é do Matutino, que era do Vale de Jequitinhonha. Aqui nós tivemos, a época que eu trabalhava no júri, quando eu trabalhava na promotoria, eu trabalhei na vara do júri, 7 anos. Eu vi um processo de desaforamento lá. Foi um desaforamento, não sei se vocês viram, foi chamado de chacina ou massacre, ficou assim conhecido, de Malacacheta, uma briga de famílias, existe até eu não sei se história ou se música, que fala sobre uma briga por causa de uma cerca. Lá começou uma briga de famílias por causa de uma cerca. A cerca, chega a cerca um pouquinho para lá, cerca de fazenda, né? Avança a cerca um pouquinho para um lado, avança a cerca um pouquinho para o outro, e aí começou. Mata um de lá, mata um de cá. Mata um de lá, mata um de cá. Mata 2 de lá, mata 3 de cá. Então, era gente conhecida, gente rica da cidade, e acabou tendo que fazer esse desaforamento, veio para cá. Quando veio para cá, aqui para Montes Claros, o processo, eu trabalhava lá na época, você virem as fotos de um dos homicídios, um dos eventos, porque esse evento que veio para cá foram vários homicídios, numa única circunstância. Mas matou senhora, matou um monte de gente, em uma única ocasião. É lá de Malacacheta mesmo, não é, Éder? Eu acho que é Malacacheta. Eu não tenho certeza. Mas foi... É de Navês, Malacacheta. Isso, briga por causa de cerca. Começou com briga por causa de cerca. Isso. Pois bem, gente. Olha lá. Interesse de ordem pública, ameaça à segurança do réu, dúvidas sobre a imparcialidade do júri ou comprovado excesso de serviço. Interesse de ordem pública. Nós temos muitas situações em que a população, né, a própria população, ela fica muito inflamada a depender da natureza do crime, a depender como se deu o crime, em especial quando envolve, quando atrelado ao crime doloso contra a vida, nós temos crimes sexuais, ou quando a vítima é criança. Então, nós temos podemos ter uma inflamação da ordem pública, inflamação essa que podem tornar a realização do júri na comarca inviável. A segunda possibilidade é quando nós temos ameaça à segurança do réu, e da mesma forma, a ameaça à segurança do réu, ela está diretamente, né, ligada também a interesse de ordem pública. Fala-se de dúvida de imparcialidade dos jurados, em especial quando é uma pessoa muito querida, ou então quando é uma pessoa muito odiada na cidade. Nós sabemos que o corpo de jurados ele é composto por pessoas locais. Nós temos comarcas aqui, em especial comarcas pequenas, né? Cidades pequenas que são sede de comarca, que todo mundo conhece todo mundo. O mero fato de conhecer não é motivo suficiente, mas se você já tem uma predisposição na cidade
principalmente em razão do fato da pessoa ser uma pessoa muito querida, ou a vítima uma pessoa muito querida, ou o réu uma pessoa muito querida ou muito odiada. Por mais que o júri seja um júri, o corpo de jurados, né, o juiz competente, que são os jurados, por mais que eles não precisem fundamentar a sua decisão, por mais que eles sejam formados, eles não sejam técnicos, eles não são bacharéis em direito, a ideia não é essa, mas espera-se deles, sim, imparcialidade no julgamento. Espera-se deles imparcialidade no julgamento. Então, se essa imparcialidade tiver maculada, nós podemos ter o desaforamento. E, por último dos casos, se houver uma comprovação de excesso de serviço, se em razão do excesso de serviço nós tivermos a impossibilidade de realização do júri dentro do espaço de 6 meses, a contar do trânsito em julgado da sentença de pronúncia, é possível fazer esse deslocamento. O senhor oferecer risco... Sim. Na verdade, o desaforamento ele pode ser tanto por iniciativa do próprio juiz, nós vamos ver isso, quanto requerido por qualquer das partes. Na verdade, todo mundo, a ideia é que todos têm interesse que o julgamento seja um julgamento isento, seja um julgamento realizado pelos jurados de maneira isenta. É óbvio que se a pessoa for uma pessoa, se o réu for uma pessoa muito querida, a defesa não vai provocar o desaforamento, né? Quem vai provocar o desaforamento ou é o juiz, que pode fazer isso de ofício, ou então o Ministério Público. Agora, se estivermos diante de uma pessoa muito querida, um réu muito querido, o advogado não vai querer desaforamento. Ao contrário. Porque o pessoal tende a absolver o cliente dele, né? O júri tem muito de teatro, na verdade é essa. Sinceramente, eu sou muito mais no julgamento técnico. Eu acho que o julgamento técnico ele tende a ser muito mais justo, muito mais de acordo com o direito. É o que eu penso. Sim, é muita artimanha, muita esperteza no júri. Artigo 427. Se o interesse de ordem pública o reclamar ou houver dúvida, olha aqui estão no 427 estão os pressupostos para o desaforamento. Se o interesse de ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, então vejam vocês, ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. Mais uma vez, pressupostos: interesse de ordem pública, dúvidas sobre a imparcialidade do júri, sobre a segurança ou sobre a segurança pessoal do acusado. O tribunal, vejam que quem decide pelo desaforamento não é o juiz de direito, o presidente, não. Não é o presidente do tribunal do júri, não. Quem decide é o tribunal. O tribunal, a requerimento do MP, do assistente do MP, ou do querelante, se nós estivermos falando de uma ação penal privada subsidiária da pública, ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente, o próprio juiz, presidente do tribunal do júri, ele pode provocar o tribunal para que o tribunal determine o desaforamento. Poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as comarcas mais próximas. Agora, vejam vocês que interessante. Esse desaforamento que eu falei para vocês, de Malacacheta,
Malacaxeta está longe daqui, né? Malacaxeta não é perto daqui, não. Mas é só para vocês verem o grau de influência das pessoas envolvidas nos crimes. Tanto é que, olha aí, o final de 127 fala, 427 fala, preferindo-se as comarcas mais próximas, ok, mas onde não existam aqueles motivos. Se nós estamos falando de famílias muito influentes, por exemplo, que Malacaxeta está longe daqui, tem várias comarcas, tem várias sedes de comarca entre Montes Claros e Malacaxeta. Poderia ter sido feito em outra comarca lá mais próxima, só que, como se tratava de famílias muito influentes, teve que mandar para bem mais longe. Senão, os motivos permaneciam. Parágrafo 1º. O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência no julgamento da Câmara ou turma competente. Nós temos urgência quando a gente está falando de crime doloso contra a vida, né? É um crime com pena elevada, é um crime que se requer uma maior responsabilização e, além disso, se está pedindo desaforamento, nós podemos estar diante de uma situação em que a sociedade está inflamada. Vocês viram lá que nós temos pressupostos como garantia da ordem pública, garantia da segurança do réu, a questão da imparcialidade dos jurados. Então, nós podemos estar diante de uma situação em que a sociedade de onde se está querendo retirar o júri, que essa sociedade esteja inflamada. Em razão disso, o parágrafo 1º vem aí, estabelece que o pedido de desaforamento ele terá preferência de julgamento na turma ou câmara para a qual ele for distribuído. Parágrafo 2º, sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar fundamentadamente a suspensão do julgamento pelo júri. Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar fundamentadamente a suspensão do julgamento do júri. Então, se nós já tivermos júri com prazo, com data estabelecida, o relator que receber esse pedido de desaforamento, o relator do tribunal, não do tribunal do júri, né, do Tribunal de Justiça, que vai analisar o pedido de desaforamento, o relator pode determinar que seja suspenso o julgamento do júri. Falar em suspensão, vocês viram a suspensão lá do Alexandre de Moraes? Mandou suspender a nomeação do meu chefe. O povo está querendo que nós fiquemos sem chefe. O povo está querendo que nós fiquemos sem chefe. Eu até estava brincando com o povo, falei, recebi uma ligação, vou ter que parar de dar aula para vocês, seu futuro diretor-geral. Esse povo tá uma briga de cachorro grande. Vamos ver que bicho que vai dar. Vamos lá. Parágrafo 3º. Será ouvido o juiz presidente quando a medida não tiver sido por ele solicitada. Aqui é tranquilíssimo, né, gente? O juiz ele pode ter iniciativa de provocar a análise do desaforamento. Ele pode requerer o desaforamento. E é óbvio que se foi ele quem requereu, não se faz necessário que ele seja ouvido a respeito dos fatos alegados. Por outro lado, se a solicitação de desaforamento for feita pelo réu, pelo seu advogado, pelo acusado, né, por seu advogado, ou pelo Ministério Público, ou pelo assistente da acusação, enfim, se for feito por qualquer outro dos titulares para fazer esse pedido que não o juiz necessariamente vai ser, o juiz presidente do Tribunal do Júri, ele vai ser ouvido para se manifestar a respeito da existência ou não do que está sendo alegado. Porque é óbvio
que isso também pode ser uma estratégia, por que de ser ouvido? Isso pode simplesmente ser uma estratégia da defesa com o propósito de alargar ainda mais o prazo, que nós sabemos que, via de regra, não é curto. Nós temos aí processos que se alongam por anos, e essa pode ser mais uma estratégia da defesa no sentido de ampliar, fazer com que retarde ainda mais o momento para o julgamento, quem sabe se alcançar a tão desejada prescrição, né? Essa é a ideia, aliás, esse é o fundamento, o maior fundamento da grande maioria dos recursos. Fundamento ilegítimo, mas é ele. Parágrafo 4º. Na pendência de recurso contra decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quando o fato ocorrido durante ou após a realização do julgamento anulado. Vamos lá. Na pendência de recurso contra decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quando o fato ocorrido durante ou após a realização do julgamento anulado. Olha só, o que nós temos? Vocês lembram que a pronúncia é o encaminhamento do processo para o júri. Por meio da pronúncia, encerra-se a fase do sumário da culpa e ao encaminhamento deste processo para o tribunal do júri. Pois bem, se chegarmos ao tribunal do júri, melhor, antes disso, realizada a pronúncia do réu, se houver recurso por parte do réu, em razão de ter sido pronunciado, o que o parágrafo 4º está nos dizendo é, na pendência de recurso desta pronúncia, e quando nós formos estudar o tema recurso, que é o nosso último tema deste semestre, é recurso. Quando nós formos estudar o recurso, nós vamos ver qual o recurso cabível, mas o que nós temos que saber é o seguinte, havendo o recurso da pronúncia, na pendência da análise desse recurso, não há que se falar em... Não se admite, nem se admite o pedido de desaforamento. E por que é assim? Porque nós não sabemos nem mesmo se a pronúncia vai se confirmar, correto? Pode ser que a defesa tenha recorrido da pronúncia com o propósito de tentar, nós já falamos, de tentar uma absolvição sumária, ou de tentar uma desclassificação, ou de tentar uma impronúncia, enfim, com o propósito de retirar da competência do tribunal do júri. Se nós ainda não temos nem certeza de que permanecerá no tribunal do júri, porque nós temos recurso em andamento, não tem porquê o Tribunal de Justiça, mais uma vez, que é competente para analisar o desaforamento, não tem porquê o Tribunal de Justiça se debruçar para analisar um desaforamento, se nós nem temos certeza ainda, não temos decisão de pronúncia com trânsito em julgado. Ok? Não se admitirá o pedido de desaforamento ainda ou quando efetivado o julgamento, salvo nessa última hipótese, quando é o fato ocorrido durante ou após a realização do julgamento anulado. Olha só, se já tiver ocorrido o julgamento, qual julgamento? O julgamento perante o tribunal do júri, também não se admite mais o desaforamento. Ou seja, o desaforamento ele tem que ser pedido antes. Ele tem que ser pedido antes do julgamento perante o tribunal do júri. Exceto se o fato que ocasiona, o fato
que ocasiona essa referência, o fato que ocasiona, perdão, quando nós temos o julgamento, se o fato que ocasionou o desaforamento, vamos voltar lá nos motivos, interesse de ordem pública, ameaça à segurança do réu, dúvida sobre a imparcialidade ou comprovado excesso de serviço, se qualquer desses requisitos, se ele tiver ocorrido no curso do julgamento, durante o tribunal do júri, suponhamos que os jurados tenham no julgamento, né, não antes, porém no julgamento, na sessão do júri, eles tenham se portado de maneira a indicar a total parcialidade deles. O julgamento do júri ocorreu, não foi suscitado anteriormente o desaforamento, por quê? Porque até aquele momento não tínhamos, ele não estava visualizado, não estava presente, porém no curso, a forma pela qual os jurados se portaram no curso da sessão do júri foi a indicativa clara da imparcialidade deles. Neste caso, por mais que o julgamento já tenha ocorrido, a regra qual é? A regra é que o pedido de desaforamento seja feito antes. Porém, se o fato que motivou o desaforamento, que motivou o pedido de desaforamento, se ele tiver ocorrido na sessão do júri, ou se o fato surgiu após o julgamento, e aí não foi durante o julgamento, foi após. Só que se esse julgamento foi anulado, mais uma vez, nós temos o julgamento do júri, primeira possibilidade, quando temos julgamento. Temos o julgamento do júri e durante a sessão surge o fato indicativo que motive o desaforamento. Nós podemos pedir o desaforamento após o julgamento. Primeira possibilidade, possibilidade 1. Possibilidade 2, se tiver ocorrido o julgamento, porém esse julgamento veio a ser anulado, sob qualquer motivo, julgamento da sessão do júri, se o fato que fundamenta o pedido de desaforamento surgiu após a anulação da sessão do júri realizada, nós também podemos pedir o desaforamento após o julgamento. Então, qual é a regra? A regra é pedir desaforamento antes da sessão do júri. Qual é a exceção? A exceção é quando o fato que ocasiona o pedido de desaforamento, vamos pensar na imparcialidade, que é mais fácil da gente visualizar. Quando a imparcialidade, se essa for a fundamentação, ela surgir durante a sessão, aí nós podemos ter esse pedido de desaforamento após iniciado o júri, né? Como também, se o julgamento do plenário, tribunal do júri, vier a ser anulado, e o fato motivador do desaforamento surgir depois dessa anulação, a solicitação de desaforamento também pode ser feita após o julgamento. Via de regra, o pedido tem que ser antes. Tranquilo? Só repete a última possibilidade que o senhor falou, professor? Sem ser a regra e a primeira exceção, só a última exceção? A última exceção? Vamos lá. É Leonardo que está falando, não? Isso. É Leonardo? Leonardo, olha só. Você entendeu a primeira das... Vamos lá. Primeira das exceções. Qual é a regra? A regra é o desaforamento antes da sessão do júri e a primeira exceção é quando a imparcialidade, né, no caso, surgir durante a sessão. Exato. Excelente. Qual é a segunda exceção? A segunda exceção ela se dá após o julgamento. Mas quando é que isso é possível? Porque vocês lembram que uma das características do júri é a soberania dos veredictos, né? O júri ele não tem a ampla possibilidade de recurso como há para os julgamentos em geral. A última exceção é quando o fato motivador do desaforamento, ele surgiu após
a anulação do julgamento. Nós tivemos um julgamento perante o tribunal do júri, só que por qualquer motivo, esse julgamento veio a ser anulado. Pode ter sido por uma questão de mérito, pode ter sido por uma questão formal, desrespeito à norma processual, enfim, houve anulação do julgamento. Se o fato caracterizador, motivador do desaforamento surgiu depois dessa anulação, nós temos aí a possibilidade de solicitação de desaforamento, mesmo após a ocorrência do julgamento. Isso porque o julgamento foi anulado. Porque se o julgamento não tivesse sido anulado, não teria como, até mesmo porque não há de se falar em parcialidade, segurança do réu, questão de ordem pública, se o julgamento já se concretizou dentro da legalidade. Tranquilo? Tranquilo, entendi. Vamos lá. 428. O desaforamento também poderá ser determinado em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. O desaforamento também poderá ser determinado em razão de comprovado excesso de serviço, é a quarta fundamentação, né? Imparcialidade, segurança do réu, questão de ordem pública e excesso de serviço. Por excesso de serviço, ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária é a quê? A parte contrária é quem realizou o pedido de desaforamento. Pode ser feito tanto pela acusação quanto pela defesa. É interessante aqui que nós não temos a previsão aqui de que o juiz possa requerer o desaforamento sob esse fundamento. Porque vocês veem que aqui a gente já falou, ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária. Então, quem pode se valer deste pedido somente uma das partes, ou a acusação e a defesa. Se o julgamento não puder, aí como é que se demonstra que há excesso de serviço? Se não houver pauta para a realização do júri dentro do espaço de 6 meses, a contar do trânsito em julgado da sentença de pronúncia. Sentença de pronúncia é tranquilo, nós já falamos, é aquela decisão de pronúncia, perdão, é aquela decisão de encaminhamento do processo do tribunal do júri. Fala-se de trânsito em julgado, por que se fala de trânsito em julgado? Porque é uma decisão da qual cabe recurso da sentença. Então, este prazo não é contado somente da pronúncia. Pode ser que o juiz tenha pronunciado, mas a defesa ou mesmo a acusação tenha recorrido dessa pronúncia. A acusação, porque a pronúncia não foi nos moldes que ela queria, e a defesa, pelo simples fato de ter sido pronunciado, qualquer dos dois pode recorrer. E esses 6 meses vai ser contados a partir do trânsito em julgado deste recurso, a partir da análise do trânsito em julgado deste recurso. Beleza? 428. Para a contagem do prazo referido neste artigo, não se computará o tempo de adiamento, diligências ou incidentes de interesse da defesa. Se esse prazo aí de 6 meses, se este prazo for superior a 6 meses, entre a pronúncia e a data livre, né, para a realização do júri. Se o prazo for superior a 6 meses, porém, se esse prazo tiver sido alongado, não somente em função da agenda do tribunal do júri estar cheia, mas também porque a defesa, ela requereu, como consta aí, solicitando adiamento de qualquer natureza, requerendo diligências ou incidentes, tudo com o propósito de postergar. Se esse atraso no prazo para a realização, que fez com que superasse esses 6 meses entre a pronúncia e a sessão do júri, se esse atraso se deveu
se deveu a solicitações, a forma que a defesa se comportou, seja solicitando adiamento de qualquer natureza, diligência ou incidentes. Neste caso, este período que transcorreu exclusivamente em função da postura da defesa, este período não vai ser considerado para fins de cálculo destes 6 meses. Se nós tivermos ali sentença de pronúncia, tivemos 3 meses de trâmite processual, tratando de questões levantadas pela defesa. Mais uma vez, o parágrafo 1º fala em adiamentos, diligências ou incidentes. Se nós tivermos ali, entre a pronúncia, nós tivemos um trâmite de 3 meses em função de situações levantadas pela defesa. Estes 6 meses que serão contados para fins de desaforamento para excesso de serviço, conta-se a partir do encerramento deste comportamento da defesa. Depois de encerrados os adiamentos, diligências e incidentes decorrentes da postura da defesa, é a partir deste encerramento que vão se contar os 6 meses. Esse período que é direcionado para atender a demandas da defesa, esse período não é contado. Mais uma vez, vocês vejam que a lei está sempre procurando ali tolher as artimanhas da defesa. O desaforamento daquele homicídio do bailarino. Rapaz, com esse negócio a gente está trabalhando na Polícia Federal, acaba que a gente não acompanha os casos de crime de homicídio. Esse desaforamento veio para cá ou saiu daqui de Montes Claros? Sim, eu lembro do nome. Saiu daqui? E olha só para você ver, nós estamos aqui é uma comarca grande. Quem era o réu? Quem era o réu? Você sabe qual foi o fundamento? Qual foi o fundamento do desaforamento daqui? Porque o engraçado é que aqui é uma comarca grande. Aqui nós temos quase 500 mil habitantes, né? Aqui nós temos penitenciária, aqui nós temos, se falar em segurança do réu, nós temos penitenciária, temos um efetivo policial considerável. 500 mil habitantes, é difícil você falar em imparcialidade, né? Foi a alegação da defesa, a defesa que pediu, né? Sim, mas você sabe o fundamento? Foi a questão da imparcialidade? O que foi? Foi. Foi? Foi, teve um clamor público muito grande, né? É um fundamento que deve ser considerado, realmente. É um fundamento que deve ser considerado. O que acontece é o seguinte, que como eu estou falando, por que é importante o tribunal analisar bem? Por causa da prescrição. Por causa da prescrição. Não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando julgamento em quantidade, parágrafo 2º do 428. Não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo tribunal do júri, nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao tribunal que determine a imediata realização do julgamento. Mais uma vez, não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação do tribunal do júri, nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao tribunal que determine a imediata realização do julgamento. Olha só, se por um lado nós temos a possibilidade de, com base no excesso de serviço, a defesa, né, o acusado, a defesa, requerer que a sessão do júri vá para outra comarca, onde não tenha tanto serviço e o julgamento possa ser realizado de maneira mais rápida, se por um lado nós temos essa possibilidade, por outra, nós também,
com o propósito de antecipar, de ter um julgamento rápido, de termos um julgamento rápido, há aí a possibilidade de o acusado requerer, se eles vê ali, nós temos uma pauta prevista, uma pauta ordinária de realização de júris. Se essa pauta está livre, se a pauta está livre, ele pode requerer ao tribunal que o júri seja marcado imediatamente. Então, o propósito é o mesmo. Da mesma forma que nós temos aí a possibilidade de desaforamento com o propósito de antecipar o julgamento, em razão da comarca onde o processo está tramitando, está com excesso de serviço, nós também temos, com o propósito, com esse mesmo propósito de se antecipar o julgamento, de se adiantar o julgamento, nós temos a possibilidade do tribunal determinar que o juiz presidente do tribunal do júri marque a sessão do júri para imediatamente, se a pauta dele estiver livre. E, mais uma vez, vejam vocês que interessante, quem pode requerer essa antecipação para a mesma comarca é o acusado, somente o acusado. Em razão do excesso de serviço, qualquer das partes pode pedir o desaforamento, porém, para a antecipação na mesma comarca em que o processo já está tramitando, vejam lá conforme está disposto no parágrafo 2º, o acusado poderá requerer ao tribunal, sob esse fundamento, para antecipar na própria comarca, somente o acusado pode requerer. É uma opção do legislador. Muito bem, gente. Aqui no 429, 428, e até para vocês verem que eu procurei destacar só os artigos mais importantes, nós encerramos a desaforamento. Agora nós passamos para a sessão, reunião e sessão de júri. Reunião e sessão de júri. Vamos falar aqui como é que se dá essa formação do corpo de jurados. Vamos lá. Artigo 463. Comparecendo pelo menos 15 jurados, o juiz-presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento. Vocês se lembram, nós já falamos disso, que são notificados para comparecimento na sessão do júri 25 jurados. 25 são notificados para comparecer à sessão do júri. Estando presentes, conforme diz o 463, estando presentes 15 desses 25, o juiz-presidente do Tribunal do Júri, ele já pode iniciar a reunião para a escolha dos jurados que vão compor o conselho de sentença. Artigo 463, parágrafo 2º. Os jurados excluídos por impedimento ou suspeição serão computados para a constituição do número legal. Olha lá, se nós tivermos, nós já falamos de impedimento e suspeição de jurados. Já falamos de impedimento e suspeição de jurados. Se estiverem presentes 15 desses jurados, vamos supor, foram notificados 25, como tem que ser, foram notificados 25, compareceram 15, como é o número mínimo, desses 15, 5 foram excluídos ou por impedimento ou por suspeição. Então, restaram 10, para destes 10 serem extraídos os 7 que vão compor o conselho de sentença. Os 5 excluídos, eles são considerados para fins de composição do número de 15. Tranquilo? Ainda que destes 15
5 sejam excluídos por motivo de impedimento ou suspeição, ainda assim é considerado da mesma forma que houve um número legal, houve um número necessário. Tranquilo? 464. Se tiver qualquer questionamento, isso pode me interromper. 464. Não havendo número referido no artigo 463, ou seja, o número mínimo de 15, proceder-se-á ao sorteio de tantos suplentes quanto necessários e designar-se-á nova data para a sessão do júri. Então, se não estiverem presentes lá o número mínimo de 15, serão sorteados suplentes além dos que estiverem presentes, né? Suponhamos que estejam presentes lá apenas 14, serão sorteados outros 11, e esses 14 mais 11, 25, os 14 já saem de lá notificados, os 14 que permaneceram, que compareceram ao dia do júri, que não se realizou por não ter o número mínimo de 15. Os 14 já saem de lá notificados para a próxima, para a nova data de sessão do júri. Os 11 que foram sorteados naquela oportunidade mesmo, eles serão notificados para também se fazerem presentes. Acho que nós já falamos, nós já vimos esse dispositivo, porque para aquele que não comparece de maneira injustificada, tem estabelecida uma multa. Nós temos estabelecimento de penalidade. 465. Os nomes dos suplentes serão consignados em ata, remetendo-se o expediente de convocação, com observância dos artigos 434 e 435. Eles serão convocados da mesmíssima forma que foram os que inicialmente foram chamados. É interessante falar o seguinte: por que é importante que o nome deles já seja consignado na ata desde já? Que já se saiba desde antes quais serão, com este novo número agora dos sorteados, quais serão as pessoas que irão compor os 425 jurados, a partir dos quais será sorteado o conselho de sentença. Por que é importante? É importante para que tanto a acusação quanto a defesa de antemão saibam não quem vai compor o conselho de sentença, porque o conselho de sentença ele é formado no momento lá da reunião, são sorteadas as 7 pessoas. Mas é importante que ele saiba para fins de, quando do sorteio, se eventualmente essas pessoas forem sorteadas, para que elas possam alegar, caso caiba com relação a qualquer uma delas, caiba impedimento ou suspensão. É importante que eu, acusação, e que eu, defesa, saiba de antemão, olha, nós comparecerão lá, foram notificados, foram intimados para comparecer à reunião da sessão do júri, 25 jurados, a partir dos quais serão retirados, serão escolhidos, serão sorteados 7. É importante que eu, acusação, e eu, defesa, saiba quem são esses 25, porque eles são submetidos, eles são passíveis de impedimento e suspeição. Não dá para eu saber lá no momento exato quem são essas pessoas, porque eu não vou ter tido tempo de fazer essa análise, eu não vou ter tido tempo de fazer esse levantamento, para saber se são ou não impedidos ou suspeitos. 466. Antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentença, o juiz presidente esclarecerá sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades constantes dos artigos 448 e 449. Nós já nos referimos a esses artigos na aula passada. Nós falamos, ele fala dos impedimentos, das suspeições e das incompatibilidades de permanecerem no júri lá, quanto às incompatibilidades.
marido e mulher, tio e sobrinho, são aquelas além próprio, amigo íntimo, inimigo capital, todas as circunstâncias que ocasionam impedimento ou suspeição. Está lá os impedidos: marido e mulher, ascendente e descendente, sogro ou genro e nora, sogro e genro ou nora, imagina, vai brigar com a sogra durante a sessão do júri, não pode, né? Tem que ficar calado, não pode comunicar. 449, quem tiver funcionado no julgamento anterior, quem tivesse manifestado prévia disposição para condenar ou absolver. Então, nenhum destes podem funcionar como jurados. E este esclarecimento ele é feito pelo juiz presidente do Tribunal do Júri, antes mesmo de se sortear os jurados. Até mesmo porque, para que se eventual motivo de impedimento, suspeição ou incompatibilidade não vislumbrado, não visto até aquele momento, ou não constatado nem pela acusação nem pela defesa, para que ele seja levantado ali naquele momento, para que nós não tenhamos todo o júri. Você faz aí, caso não seja alegado, constatado, você faz todo o júri e, ao final, lá na frente, se consiga uma anulação do julgamento em função de alguns, 2 ou mais jurados serem impedidos ou suspeitos. Então, daí o porquê, por mais que nós tenhamos acusação técnica e defesa técnica, convém que mais ainda assim o juiz, mais uma vez, faça esclarecimento, até mesmo para que os próprios jurados possam se manifestar, caso eles se enquadrem em algum dos casos do 448 ou do 449. 467. Verificado que se encontram na urna as cédulas relativas aos jurados presentes, o juiz presidente sorteará 7 entre eles para a formação do conselho de sentença. Então, o conselho de sentença denomina-se conselho de sentença aqueles 7 jurados que são os que vão compor o corpo de jurados ali que vai realizar o julgamento do crime. Nós temos os jurados que comparecem à sessão, esses compõem, os 25 compõem o tribunal do júri, mas desses 25 são retirados 7 mediante sorteio, e estes 7 compõem o conselho de sentença. Eles são escolhidos mediante sorteio. 468. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz as lerá e a defesa e, depois dela, o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados, até 3 cada parte, sem motivar a recusa. Essa é a chamada recusa peremptória. Essa recusa aqui prevista no 468 é chamada de recusa peremptória. Ela é uma recusa imotivada. Não precisa ser caso nem de impedimento, nem de suspeição, nem de incompatibilidade. Não precisa que o jurado se enquadre nem como impedido, nem como suspeito, nem que haja incompatibilidade. Seja acusação, seja defesa, ele pode simplesmente recusar por recusar. Recusar por recusar. Sem motivar. Por exemplo, é conveniente, como eu estou dizendo, né? O júri ele é um jogo. O júri ele tem artimanhas. Se nós estivermos diante, por exemplo, de um esposo que tinha um histórico de agressão à vítima, sua mulher, e venha assassinar sua mulher, e o júri se refira a este assassinato, não convém que do corpo de jurados participem mulheres. Não é isso? Se dentre os presentes
Isso é um artifício utilizado, por isso que eu digo que o júri é não técnico, que o júri não pense as mulheres aí que eu sou favorável a esse tipo de crime, não, Deus me livre. Mas o que eu quero dizer é que essas são artimanhas do júri. Se o jurado, suponhamos que lá dentre os 15, estão presentes 15, se dentre esses 15, dentre os primeiros sorteados lá, saiu mulher, a defesa, que tem interesse na absolvição do seu acusado numa situação dessa, ele pode recusar a mulher simplesmente por ser mulher. Não, essa jurada eu não aceito. Ponto. Ele não precisa falar que ela é impedida, que ela é suspeita ou que ela é incompatível. Você não vai querer por quê? Porque o julgamento é de um homem que tem um histórico de agredir a esposa e que, ao final, acabou matando a esposa. Você vai querer uma mulher julgando esse fato? Ela tem uma tendência absolutamente grande de condenar seu cliente. Não é mesmo? Por isso que eu falo que é um negócio complicado. Se fosse um julgamento técnico, se nós, por exemplo, estivéssemos falando de Lei Maria da Penha, não tem como você alegar, não tem como você tentar retirar um juiz ou uma juíza, se nós estivermos falando de uma juíza, não tem como você alegar, tentar retirá-la simplesmente pelo fato dela ser mulher. No júri dá para você fazer isso. Entende? Então, assim, é artimanha. Artimanha. 470. Desacolhida a arguição de impedimento, de suspeição ou de incompatibilidade contra o juiz presidente do Tribunal do Júri, órgão do Ministério Público, jurado ou qualquer funcionário, o julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ata o seu fundamento e a decisão. Mais uma vez, 470. Desacolhida a arguição de impedimento, suspeição ou incompatibilidade. Contra quem? Contra juiz presidente, órgão do MP, jurado ou qualquer funcionário, o julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ata o seu fundamento e a decisão. Quem decide? Quem é que decide a respeito de impedimento, suspeição e incompatibilidade apresentadas na sessão do júri, na reunião do júri? Quem é que decide? Quem decide é o juiz presidente. Se o juiz presidente entender que não há nem impedimento, suspeição ou incompatibilidade com relação à sua pessoa, ou MP, ou jurado, ou funcionário ali do fórum, que esteja atuando na sessão, se ele entender que não há, por mais que você, defesa, ou você, acusação, esteja alegando impedimento, suspeição e incompatibilidade, eu entendo que você está errado, não há qualquer desses elementos aqui, a sessão vai ocorrer normalmente. A sessão ocorre normalmente, não há suspensão, porém, deve ser constado em ata o fundamento, o motivo pelo qual a defesa ou a acusação alega impedimento, suspeição ou incompatibilidade e a decisão do juiz negando a existência desses fatores, né, e fundamentando a sua decisão. Deve constar em ata. Por que deve constar em ata? Porque se ao final, essas alegações foram levantadas pela defesa. Por exemplo, se ao final do julgamento meu cliente for condenado, eu tenho aí mais um motivo, dentre tantos outros oferecidos pela lei, mas eu tenho aí mais um motivo para recorrer. Nós temos vários fundamentos para recorrer, um deles está aí, ficou lá registrado em ata. Eu falei com o juiz, falei, doutor, esses jurados que restaram aí para compor o conselho, 2 deles são impedidos. O juiz vira e fala, não, ele não é impedido. Então, por favor, o senhor conste em ata a minha solicitação e o senhor fundamente o porquê que o senhor acha que ele não é impedido. Se o meu cliente for condenado, eu vou recorrer, além de pedir a absolvição do meu cliente, redução de pena, eu também vou pedir a anulação do júri sob o fundamento
de que os jurados que eu aleguei que eram impedidos são, de fato, impedidos. Tranquilo? Daí a importância do registro. Daí a importância do registro. Vamos lá. 471. Se, em consequência de impedimento, suspeição, incompatibilidade, dispensa ou recusa, não houver número para a formação do conselho de sentença, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido, após sorteados os suplentes, com observância do 464 deste Código. Então, analisado o impedimento, suspeição, incompatibilidade, dispensa, né? Nós sabemos que algumas pessoas são dispensadas, vocês viram, algumas pessoas são dispensadas de serem jurados. E mesmo a recusa perentória, ou seja, as pessoas que são descartadas de maneira imotivada, se analisados todas essas possibilidades, se não restar o número mínimo de 7 pessoas, faz-se o sorteio de suplentes para se chegar ao número novamente de 25 e marca-se um dia desimpedido, um dia de pauta livre, marca-se o novo julgamento. Aqueles que restaram em número inferior a 7 já saem de lá intimados, e os suplentes vão ser intimados para comparecimento nessa data desimpedida, para aí fazermos novo sorteio para saber quais vão ser os jurados que vão compor o conselho de sentença. Ah, sim, aqui acaba, aqui acaba. Bom, gente, essa é a primeira parte, fala aqui de observação do 464. Vamos ver se a gente acha 464 aqui. Ah, sim, isso. É a mesma forma, o 471 ele fala que será observado o disposto no 464 no que diz respeito ao sorteio de suplentes. Olha só, gente, aqui nós encerramos a formação do conselho de sentença. Aqui nós encerramos a formação do conselho de sentença. O que nós vamos fazer? A próxima aula nossa, nós vamos falar sobre a instrução, sobre a produção de prova, sobre elaboração de quesito e sobre votação e sentença no plenário do júri. Beleza? Falamos primeiro da instrução perante o juiz de direito, falamos, né, do sumário da culpa, falamos de escolha de jurados, falamos de desaforamento, agora nós falamos da escolha dos jurados na sessão do Tribunal do Júri, e agora, na nossa próxima aula, encerramos o Tribunal do Júri, falando sobre a produção de provas e julgamento, votação de quesitos no Tribunal do Júri, como se dá a instrução do processo perante o Tribunal do Júri, perante o Conselho de Sentença. Beleza? Vamos dar um tempinho aí de uns 8h41 agora. Vamos dar um tempinho aí de uns 15 minutos. O que vocês acham? Vamos dar um tempinho aí de uns 15 minutos para a gente voltar e falar exclusivamente sobre a sessão do júri, encerrarmos o júri? Tranquilo? 15 minutinhos, então. Então, encerremos aqui, senhores e senhoras.